Capítulo 9 Estudando em Tempo Emprestado. Terça-feira, às 19 horas em ponto, eu já estava na residência do casal Grosset. O foco principal de nossa atenção seria a condição ou o estado dos mortos. Descobri que a Bíblia é muito clara sobre esse assunto e oferece respostas a algumas perguntas, tais como: são os seres humanos possuidores de imortalidade? Podem os mortos louvar ao Senhor? Será que a esfera condicional dos mortos se constitui uma fonte potencial de conhecimento? A resposta à primeira pergunta veio em alto e claro som: somente Deus tem a imortalidade. Em outras palavras, o homem é mortal, pura e simplesmente. O texto: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Salmo 115:17 respondeu à segunda pergunta com a rapidez de um relâmpago. Quebrou em 1000 pedacinhos os ensinos religiosos de minha infância. A resposta à terceira pergunta começou a revelar-me o amor e a justiça de Deus em seu trato com criaturas pobres e mortais como nós. Foi o que encontramos no livro de Jó. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Os seus filhos recebem honras, e ele não o sabe. São humilhados, e ele o não percebe. Jó 14, 1, 2 e versículo 21. Tive uma sensação de tão grande alívio após ler essa passagem que disse ao casal: é muito bom saber que os nossos queridos falecidos não estão nem no purgatório sofrendo, nem no céu vendo as tribulações de seus queridos na terra, mas estão todos dormindo na sepultura até a manhã da ressurreição. Foi então que o Espírito Santo me deu a compreensão de que a morte é o oposto da vida, um estado de completa extinção da vida, um estado de inexistência. Agora eu compreendia o total equívoco do conceito de que o homem tem uma alma imortal, especialmente depois de ler o registro da criação de Adão. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Entendi claramente que o fôlego de vida é o meio através do qual ele vivifica e sustenta a nossa estrutura física. É através dele que o coração bate, o sangue flui, os pulmões se expandem e os membros se movem. E quando Deus remove esse meio, a vida cessa. Ao declarar nas Escrituras que o homem passou a ser alma vivente, ao contrário da crença popular de que o homem recebeu uma alma, Deus neutraliza todas as avenidas que Satanás e seus espíritos demoníacos poderiam usar para desencaminhar-nos, pretendendo ser e aparecendo como se fossem os espíritos de entes queridos falecidos que supostamente partiram para um mais elevado nível de existência. Ao chegarmos à conclusão do estudo sobre o estado do homem na morte, abriu-se diante de mim uma perspectiva completamente nova sobre o caráter de Deus. Fiquei profundamente impressionado diante do pensamento de que o mundo cristão tem representado a Deus de uma forma grandemente má. Para entender e avaliar a minha experiência durante aquela semana, você precisa imaginar nunca ter possuído e nem estudado uma Bíblia. A alegria da vida não é real quando tão logo você descobre alguma coisa boa para desfrutar. Lá vem o pensamento de que amanhã a morte poderá colocar um ponto final em tudo. Você sempre fica frente a frente com a eternidade. Mas eternidade de quê? Os outros não sabem nada a mais do que você. Um dia, então, de uma maneira muito inesperada, você encontra alguém tendo em mãos um livro escrito pelo próprio doador da vida. Todas as perguntas não respondidas que atormentaram a sua mente durante anos
recebem agora uma explicação inteligente e mais ainda. Descobri que através da doutrina da ressurreição, a Bíblia abre o caminho pelo qual o homem pode obter a imortalidade. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 51 a 55. Jesus, o príncipe da vida, quando vier na sua segunda vinda, em companhia de seus anjos celestiais, conferirá a imortalidade àqueles que fizeram dele o seu Senhor. Irá restaurar a vida daqueles que a perderam por amor a ele. A ressurreição é o grande evento contemplado pelos santos escritores como o objeto de sua esperança. Embora tivesse sofrido a perda de todas as coisas por amor a Cristo, o apóstolo Paulo ainda tinha essa alegria, colocando sua esperança na ressurreição dos mortos. Ele dirigia seus pensamentos continuamente para o céu, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Também achei interessante que, ao falar de suas tribulações na Ásia, a ponto de desesperar-se da própria vida, ele confiou em Deus, que há de ressuscitar os mortos. Ele não comentou que esperava encontrar o Senhor por ocasião de sua morte, como ensina a teologia moderna, mas colocou sua esperança na ressurreição. Ao procurar nas Sagradas Escrituras o tempo designado para que os justos recebam a sua recompensa e os ímpios a sua condenação, descobri que estas não ocorrem por ocasião da morte, mas por ocasião das duas ressurreições. Fiquei maravilhado com as palavras de Jesus. Ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Lucas 14, 13 e 14. Descobri que Paulo dirigia sua atenção para a segunda vinda de Cristo, quando receberia pessoalmente de Jesus aquilo que ele chamou de coroa da justiça. Já no fim de sua vida, esse cansado, mas valente soldado da cruz carregava nas costas as marcas das 5 quarentenas de açoites. Sustentava-o, porém, a esperança que tinha na ressurreição, embora compreendendo que em breve estaria diante da espada do seu algoz. Paulo ergue a voz para dar uma mensagem que infundiria coragem a muitas gerações do povo de Deus, definindo o tempo ou o momento em que todos receberão a recompensa da vida eterna. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me estão guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Através de todo o estudo sobre a ressurreição do corpo, ainda latente no fundo de minha mente, estava o pensamento de que se os escritores do Novo Testamento acreditassem que o homem tem uma alma imortal que vai para o céu por ocasião da morte,
eles certamente fariam menção de que Cristo traria essa alma de volta, por ocasião de sua vinda, para juntá-la ao seu antigo corpo. Não encontrei tal ideia em lugar nenhum, mas encontrei muitos textos das Escrituras que provam exatamente o oposto. Por exemplo, no 15º capítulo de 1 Coríntios, Paulo discorre bastante sobre os mortos justos e a ressurreição, falando repetidas vezes que as pessoas que dormiram serão despertadas quando Jesus voltar. O último ponto de minha descoberta, por sinal, um dos mais impressionantes sobre o tema da ressurreição, aparece na Epístola aos Hebreus. O 11º capítulo fala da fé do povo de Deus através de várias épocas, mencionando suas tribulações e dificuldades, sua coragem e sua esperança na ressurreição e na vida eterna, e como foram sustentados pela fé, mesmo diante da própria morte. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Se eu tão somente pudesse ter essa linda esperança da ressurreição e da vida eterna e viver de acordo com ela, pensei eu. Foi quando alguma coisa varreu todo aquele entusiasmo que estava crescendo em minha mente. Que tolice a minha pensar que Deus me perdoaria o ódio que eu havia alimentado contra Ele por tanto tempo. Não, Ele nunca me perdoaria. Era melhor tirar da cabeça essa esperança de vida eterna. E ainda havia a tal da minha associação com os espíritos. Deus nunca me perdoaria. Esqueça isso, Morgan. É tarde demais. Aconteceu que Cíntia leu o texto final que concluiria o estudo e que aconselha todos os cristãos a viverem no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Essa passagem me levou a expressar ao casal Grosset a minha apreciação pela graciosa disposição deles em estudar a Bíblia comigo. Também mencionei que gostaria de poder viver com a esperança de ver a gloriosa manifestação do Senhor, mas que minha vida tinha sido tal que tornava esse desejo impossível. Ainda existe esperança, disse Cíntia. Nós temos um grande sumo sacerdote, Cristo, o justo, que ministra em nosso favor no Santo dos Santos, no santuário celestial. Ele veio e morreu na cruz do Calvário para tornar-se o nosso sumo sacerdote. É somente através dele que podemos encontrar salvação. Se ela soubesse do meu envolvimento com os espíritos, ela não diria que ainda existe esperança, pensei. Existe esperança para você, continuou ela. É claro que existe. Em Jesus existe esperança para cada um de nós. Existe esperança enquanto estivermos vivos para pedir ajuda de Jesus. Deixe-me mostrar para você. Então ela abriu a Bíblia e leu. Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça em ocasião oportuna. Tomei a Bíblia das mãos dela e disse: Deixe-me ver isso. Creio que o que me levou a pegar a Bíblia foi o fato de que o Espírito de Deus
estava enchendo a minha mente de esperança. Certa vez, no tempo em que servi na Marinha Mercante do Canadá, lancei uma corda a um homem que havia caído no mar. Ele apanhou a corda e se agarrou firmemente a ela. Agora, sentindo-me igualmente perdido, eu enxergava uma corda de esperança e rapidamente a agarrei. Já estava ficando tarde e por isso sugeri que Cyril fizesse uma oração antes de me despedir. Perguntei também se poderia voltar na noite seguinte e eles concordaram. Então, depois da oração, fui para casa. Enquanto me dirigia para casa, já dentro do bonde, com suas rodas rangendo, suas portas abrindo e fechando ruidosamente, passageiros entrando e saindo e o condutor anunciando os nomes das próximas ruas, eu olhava pela janela com os olhos fixos no calçamento. Meus pensamentos estavam totalmente concentrados naquilo que Cíntia havia dito. Eu ainda podia ouvir o eco de suas palavras. Existe esperança para você. É claro que existe. Em Jesus existe esperança para cada um de nós. Existe esperança enquanto estivermos vivos para pedir ajuda de Jesus. Então uma voz pareceu sussurrar-me aos ouvidos dizendo que existe esperança para pessoas desesperadas e indignas, até mesmo para adoradores de espíritos. 32 anos depois, o casal Grosset, minha esposa e eu, nos encontramos na cidade de Toronto, no Canadá. Pouco após a experiência de minha convocação, eles haviam se mudado para os Estados Unidos e desde então nunca mais nos havíamos visto. Ao evocar as lembranças daquele outono de 1946, Cyril fez uma afirmação que me emocionou, porque nela eu vi a misericordiosa operação do Espírito de Deus e de seu amor para comigo. Cyril declarou: já estava casado fazia vários meses quando comecei a receber estudos bíblicos de Taylor, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Montreal. Eu não tinha nenhum problema em crer no que ele dizia, porque tudo o que ele fazia era ler textos da Bíblia. Certa noite, então, ele me apresentou a lição sobre o sábado. Aquilo me fez lembrar de um dia em Halifax, província de Nova Escócia, Canadá. Quando perguntei para minha avó qual era o dia correto de repouso, o estudo não me deixou totalmente convencido. Naquela noite, sem dizer nada a ninguém, orei a Deus, pedindo que Ele me ajudasse a crer no sábado. Pedi que Ele me concedesse a capacidade de convencer apenas uma pessoa sobre o sábado, e eu tomaria isso como sinal de que Ele queria que eu o observasse. Na segunda-feira seguinte, fui para o trabalho como de costume. Entretanto, eu estava inquieto e resolvi deixar o emprego. Tendo ouvido falar de uma nova fábrica que precisava de novos empregados, com o meu talento específico, fui naquela tarde apresentar-me para ser entrevistado. E, para minha surpresa, consegui um emprego e um salário melhor. Então voltei ao meu antigo local de trabalho e dei o aviso prévio requerido pela lei. Finalmente, chegou o dia de iniciar meu novo emprego. Naquela manhã de segunda-feira, tomei meu lugar ao lado de um empregado que tinha 2 hábitos estranhos. Primeiro, ele fumava como uma locomotiva. Senti-me agradecido porque era permitido abrir as janelas. O outro hábito era que toda vez que a máquina dele emperrava, ele me surpreendia com profanidades incríveis. Eu me havia esquecido de orar a Deus, mas Deus nunca esquece a oração de seus filhos. Eu nem podia imaginar que aquele jovem que trabalhava ao meu lado pediria e até exigiria que eu estudasse a Bíblia com ele, e começar naquela mesma noite. Eu não sabia dos sérios problemas que atormentavam a vida de Roger Morneau, enquanto ele trabalhava com sua máquina naquela manhã em Montreal, no Canadá. Aquela noite, quase sem dormir, poucos dias antes de conhecer Cyril, e aquela oração de apenas uma frase que fiz logo ao amanhecer, de antemão haviam sido vistas pelo doador da vida, e ele já estava preparado para me dar a ajuda de que eu mais necessitava. Quando Cyril orou a Deus, falando de sua necessidade de incentivo para guardar o sábado e de seu desejo de compartilhá-lo com alguém,
O Todo-Poderoso respondeu com essas palavras: eu tenho exatamente esta pessoa para você. Então o Espírito Santo colocou-se em ação, fazendo com que Ciril mudasse de emprego. E quando minha mente estava sendo tão fortemente pressionada para tomar a mais importante decisão de minha vida, Deus estava ali para me ajudar. O seu Santo Espírito já havia elaborado perfeitamente todos os detalhes. Estou pensando especificamente em Harry, meu patrão judeu, com sua obsessão de saber a que igreja Ciril pertencia e o pedido que me fez para ajudá-lo a descobrir. Os temas bíblicos que estudamos naquela noite de terça-feira deram-me uma visão panorâmica das realidades eternas. O Espírito de Deus me abençoou com uma certeza tal que não foi necessário entrar em investigações teológicas profundas, coisas que teriam requerido muito mais tempo para assimilar. Por encontrar-me em situação de crise, o meu tempo não era meu para que eu o usasse ao meu bel prazer. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde teria um confronto com os espíritos. A sensação que eu tinha era de que estava vivendo em tempo emprestado.